Oi, pessoal. Tudo bem? Hoje vai ter bronca. Eu vou dar bronca em alguns de vocês aí. Mas não se preocupem, não é uma bronca de raiva. É por amor, para vocês se tornarem melhores conhecedores da história da nossa língua. No meu vídeo anterior, em que eu mostrei como era a nossa língua na Idade Média, algumas pessoas comentaram que o português tinha elementos que lembravam o espanhol. Até aí tudo bem. Só que alguns chegaram a comparar aquilo ao portunhol. Pessoal, pelo amor de Deus, isso está muito errado. Eu vou ajudar a pensar de outra perspectiva. O que aconteceu com algumas pessoas foi uma percepção incorreta a partir de uma observação correta. O português e o espanhol eram, de fato, mais próximos entre si. Havia coisas em português que hoje são mais típicas do espanhol, assim como havia coisas em espanhol que hoje são mais típicas do português. Por exemplo, em português, o comum era pronunciar grande. Grande, com E no final, grande, e não grande, ou grande, ou grande, como é em Portugal, certo? Era grande, com E mesmo, assim como é hoje em dia em espanhol. E em alguns sotaques do português, tá? Há falantes de português até hoje que guardam a pronúncia arcaica e dizem grande, em vez de grande, grande ou grande. Ou na palavra terra, a pronúncia era terra. Certo? Esse som do R, que não é na ponta da língua, ainda não tinha se formado. Não existia terra ou terra ou qualquer coisa do tipo. Era terra. E em espanhol era tierra, certo? Então, a gente tinha ainda o mesmo som, r e r, sendo que hoje em dia em português, milhões de falantes de português não têm mais o som de r. Claro, ainda tem gente que fala assim, tanto no Brasil quanto em Portugal. Há pessoas que dizem terra, mas é muito comum que se pronuncie terra ou terra. Tá? Muitos portugueses e brasileiros falam assim. E antes não era assim. Antes o português tinha a mesma pronúncia do espanhol nesse sentido. Mas, por outro lado, em espanhol, palavras como gente e casa não se pronunciavam assim, como gente e casa, mas como gente e casa. Certo? Então, o espanhol também tinha coisas que hoje são próprias do português. Então, em espanhol se dizia gente, casa. E uma frase como a gente daquela terra vive em casas grandes, em português se pronunciaria como a gente daquela terra vive em casas grandes. Aí você poderia pensar, nossa, então isso parece um pouco espanhol. Mas olha como era essa frase em espanhol, porque hoje se pronunciaria assim: la gente de aquella tierra vive en casas grandes. Mas naquela época era la gente de aquella tierra vive en casas grandes. Olha como parece mais português. La gente, casas, e não la gente e casas. Ou seja, português parecia mais espanhol e espanhol parecia mais português. Mas por que isso não é comparável ao portunhol? Para haver portunhol, uma pessoa que fala a língua A tenta falar a língua B por meio de um conhecimento limitado e, como resultado, fala uma mistura meio caótica das duas línguas. Também pode haver portunhol em locais bem específicos, pertinho da fronteira de territórios onde, de cada lado, se fala uma língua diferente. Aí, o contato entre duas línguas gera uma mistura. Só que o que acontecia no texto medieval que eu mostrei não era uma mistura. Vou explicar. O português era mais próximo do espanhol e o espanhol era mais próximo do português? Sim, mas por qual motivo? Bem, todas as línguas românicas vêm de um mesmo ponto comum. Todas vêm do latim. Agora pense comigo. Quanto mais a gente volta no tempo, mais perto todas estavam desse ponto comum. Portanto, todas as línguas românicas, entre as quais estão o português e o espanhol, eram mais próximas entre si, porque estavam mais perto do ponto comum do período em que eram ainda a mesma língua. Se você comparar as diferentes línguas românicas no presente, a distância entre elas é maior que a distância que havia entre elas na Idade Média. Se a gente voltar ao começo da Idade Média, chega a um ponto em que as diferentes línguas românicas ainda eram a mesma língua. Se no final da Idade Média o galego, o castelhano, o valenciano, entre outras, eram diferentes línguas, porém mais próximas entre si do que são hoje, no começo da Idade Média, as variedades linguísticas que viriam a ser essas línguas eram somente sotaques do latim. Isidoro de Sevilha, ou seja, do sul de onde hoje é a Espanha,
nascido no século VI, tratou a forma de falar dos italianos não como outra língua, mas como um sotaque diferente, quando ele escreveu «Solent Italy dicere hodie pro hodie». O que importa aqui é o conteúdo do que ele disse. Vamos ver. Solent é costumam, Italy, os italianos, dicere, dizer. E aqui ele diz hodie pro hodie. Acontece que ele está comparando a pronúncia da mesma palavra, que é a palavra que quer dizer hoje, entre o sotaque dele e o sotaque daqueles que vinham da Península Itálica. Aqui temos duas evoluções fonéticas diferentes entre a Península Ibérica e a Península Itálica. Lá na Itália, a sequência DI, entre vogais, gerou uma palatalização do D, enquanto na Península Ibérica houve um enfraquecimento do D. Ou seja, se a palavra original era hodie, com D, hodie, na Itália, bem, o H se tornou mudo, né? Então não hodie, mas odie, e começou a ter um leve chiado. Odie, 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 odie. Ficou assim, odie. Já na Península Ibérica, não passou a odie, porque o D, em vez de gerar esse chiado, ele foi enfraquecendo, ele foi se tornando um interdental até ficar mudo, né? Mas ele passou por esse processo. Então, odie, 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 odie. Ficou assim, odie, odie, odie. Em vez de odie, ficou odie. E esse enfraquecimento é o que gerou o oi do espanhol, né? Porque ficou odie, 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 oie, oie, oi, oi, oi. E hoje em espanhol se diz oi. Já em italiano, esse odie foi mudando assim, né? Odie, 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 oggi, que deu o oggi do italiano atual. Então, hoje, a gente tem essas palavras em duas línguas diferentes, oi em espanhol e oggi em italiano, mas houve um tempo em que eram odie e odie, dois sotaques diferentes dentro da mesma língua. Isidoro de Sevilha não fala de língua espanhola e língua italiana, mas ele simplesmente diz que no sotaque dos italianos é daquele outro jeito. Naquela época, o que viriam a ser diferentes línguas românicas eram só sotaques do latim. Então, é claro, apesar das diferenças regionais, havia uma proximidade maior, porque eram a mesma língua. Com o passar do tempo, as diferenças de sotaque, de vocabulário, entre outros elementos, foram se intensificando e, então, aquilo que antes eram só sotaques do latim passou a ser percebido como diferentes línguas. Não houve um momento específico, não houve um dia específico em que isso aconteceu. Foi um processo lento. A capacidade de comunicação entre os falantes desses sotaques foi ficando cada vez menor, até que as pessoas começaram a perceber isso e começaram a dar nomes aos diferentes sotaques. E, ao serem nomeados e tratados como entidades linguísticas separadas, começaram a se consolidar como idiomas, não mais como simples sotaques ou dialetos do latim, e assim emergiram as diferentes línguas românicas. Eu sei, todo esse processo histórico da mudança e formação de idiomas é uma loucura. Só não é uma loucura maior do que deixar de adquirir a sua peça da Insider no melhor momento do ano. Porque não são só as línguas que mudam, as roupas também. Antigamente, ninguém imaginaria ter uma roupa que desamassa sozinha, que demora para precisar ser lavada e, entre outras coisas, que também seca rápido. Se você viajasse para o passado com roupas da Insider, lá eles achariam que é loucura e alguém diria: "O que dizes não pode ser. A arte dos homens não pode fazer. Tal coisa como a que vejo. São vestes que eu desejo, que feitas de fio de encanto, dan riso e nunca pranto. Pero se por minha senhora eu chorar, e muito sofrer sem alento, ninguém o saberá. Que lágrimas caídas em tais vestes, em breve tempo, levadas serão pelo vento." Então, esteja preparado para viajar no tempo e surpreender o nosso amigo medieval com a sua roupa da Insider. Ele já sabe que ela seca rápido,
mas mostre para ele também outras vantagens, para ele enlouquecer de vez. Até o dia 17 de novembro, os produtos da Insider mais vendidos estarão com descontos especiais, usando o cupom GLOSSONAUTABF. Podem chegar até a 40% de desconto. Aproveitem e comprem logo um kit, que vem com várias peças. Então passem lá na página da Insider e usem o cupom GLOSSONAUTABF. Vou deixar o link na descrição e no comentário fixado, e o link já aplica automaticamente o meu cupom. Bem, voltando à história da nossa língua. Ao final da Idade Média, já tínhamos diferentes línguas românicas, só que mais próximas entre si do que são hoje. Vamos analisar a proximidade maior que havia entre a nossa língua e o espanhol. Alguns sons eram próprios das duas línguas, mas agora são próprios de uma ou da outra. Por exemplo, a palavra caixa. No espanhol medieval se pronunciava caixa, com x mesmo, caixa, e hoje em dia é caja, certo? Então, esse som de x era igual. Então, nesse caso, o espanhol era mais próximo ao português atual, porque a gente diz caixa e eles diziam caixa, mas agora dizem caja. O que aconteceu aí? Bem, o som do x ele foi recuando da ponta da língua para trás gradualmente da seguinte forma. Caixa, 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 até ficar, sim, caja. O espanhol atual não tem mais esse som de x. Na verdade, tem um sotaque em que tem sim esse som de x, mas ele não vem daqui. Ele se formou de novo por outro processo. A gente tinha o som de ia, né, como em yo, e ele se tornou fricativo e depois ele perdeu a sonorização. Então, você tinha, por exemplo, yo, e ele foi mudando. Yo, yo, jo, 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 xo. E se tornou xo. Certo? Isso daí aconteceu no sotaque ali na Argentina, no Uruguai, mas não é o mesmo x de caixa, é um novo x, porque caixa continua se pronunciando caja nesses sotaques que eu mencionei, ainda é caja. Então, yo tengo una caja seria. Então, tem o som de x, mas ele vem de outro lugar, ele não vem daqui. Tá? Bem, outro exemplo agora é a palavra mancha, tá? Mancha, que antigamente era mancha, tanto em português quanto em espanhol, mancha. Só que nesse caso, o português relaxou o som do ch para ch e a gente passou a dizer mancha, mancha, enquanto em espanhol ficou sendo ainda mancha. Então, nesse caso, é o espanhol que conserva o som medieval. No caso de caixa, o português conserva o som. No caso de mancha, o espanhol conserva. Tá? Não só em espanhol, mas existem falantes de português no Brasil e também lá no norte de Portugal tem falantes de galego que fazem parte do sistema linguístico galego-português que dizem também mancha. Então, tem mancha tanto no sotaque cuiabano, no sotaque do extremo norte de Portugal e no sotaque galego, mancha. Tá? E nesse caso, eles que conservam o som mais antigo, enquanto a gente diz mancha. No caso de carro, o espanhol também se mantém mais próximo da pronúncia medieval, porque em português era carro também. Só que o som de r foi mudando, né? Surgiu esse som de r que não é na ponta da língua, e hoje em dia muitos falantes de português dizem carro, ou carro, ainda que existam falantes ainda hoje que digam carro em português, mas são cada vez menos, porque a pronúncia que não é na ponta da língua está se estendendo, enquanto em espanhol, carro é uma pronúncia completamente generalizada. Agora, um caso em que o português conserva o som mais antigo é gente, certo? Porque a gente diz gente, 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 com som de g, gente. E em espanhol é gente, com um som bem modificado. No caso do galego, acontece algo interessante. Eles dizem xente, xente, porque lá no finalzinho da Idade Média, começo da Idade Moderna, aconteceu uma perda de sonoridade que transformou sons fricativos sonoros em não sonoros, ali no território galego, tá? Isso afetou também o espanhol, só que em espanhol, além do som de G perder a sonoridade e se tornar che e ficar gente, ele mudou, né? Se tornou gente. Já em galego isso não aconteceu, eles só perderam a sonoridade e passaram a dizer gente. Então, os falantes de galego dizem gente, os de português dizem gente, ou seja, nós conservamos o som palatal gente ou gente
com na ponta da língua. Isso é característico do galego-português, enquanto o espanhol transformou em gente. E aí, quando você sai do espanhol e passa para o catalão, para o francês, o som volta a ser de G. Em catalão é gen ou gente, dependendo do sotaque. Em francês é Jean, italiano é gente. Então, essa só é uma evolução um pouco aberrante só do espanhol, que transformou o G em R. Mas saindo para um lado ou para o outro, isso desaparece. Mas falando do espanhol, na verdade, existem pessoas até hoje que falam assim em espanhol. Houve judeus falantes de espanhol que foram expulsos da Península Ibérica no século XV. Eles mantiveram a língua até hoje, mas como saíram lá antes dessas várias mudanças acontecerem, então eles não foram afetados por isso. Então, essas transformações que eu disse do G se tornar che e depois re em espanhol, né, e ficar gente, eles foram expulsos antes disso acontecer. Então, até hoje, eles ainda falam dizendo gente. E eles não perderam a sonorização de casa. Eles dizem casa e não casa, como em espanhol. La gente está em casa, em vez de la gente está em casa. Uma palavra como mujer, eles pronunciam como mujer, como era no espanhol medieval. Na descrição do vídeo eu vou deixar pelo menos um link para vocês ouvirem depois como soa esse falar, que hoje é conhecido como ladino ou como judeu-espanhol, que conserva muito da fonética do espanhol medieval. Bem, além da pronúncia, também havia palavras de uso comum nas duas línguas, mas que só se usam hoje em uma delas. Por exemplo, o verbo encher. Em espanhol se usava enchir, que parece encher, né? Vem da mesma palavra. Encher, enchir. Só que hoje em dia não se usa mais enchir em espanhol, se usa llenar, certo? Então, em português a gente tem encher, em espanhol temos llenar, que vem de lleno. Então, é como se eles dissessem chear, em vez de encher, né? Chear, porque lleno, llenar, mas em português a gente não diz cheio, chear, a gente diz cheio, encher. Em espanhol era enchir, não é mais. Então, havia uma proximidade maior, encher, enchir, mas agora não tem mais, porque o espanhol diz llenar. Outro exemplo é longo e luengo. Em espanhol se dizia luengo. Longo, luengo, palavras cognatas. E agora eles usam largo. Então, hoje, para dizer que algo é longo, eles dizem largo. Então, houve um afastamento, porque antes diziam luengo, como em português, agora dizem largo. Aí, se você me pergunta, então se largo é longo, como é que eles dizem que uma coisa é larga? Bem, para isso eles usam a palavra ancho, certo? Ancho, que também existe em português como ancho, só que hoje em dia ancho é uma palavra que praticamente não se usa em português para dizer que algo é largo, mas antigamente se usava, certo? Então, é outro caso de afastamento. A gente usava essa palavra ancho, que coincidia com o ancho do espanhol, e não, a gente não usa mais, mas eles continuam usando. E outro caso é o de pero e mas, porque antigamente era muito comum em português usar os dois, tanto pero quanto mas, e em espanhol também eles usavam pero e mas. Hoje em dia a gente não usa mais o pero em português e em espanhol eles não usam mais o mas, a não ser que seja linguagem literária, mas na língua falada comum é sempre pero. Então houve um afastamento, a gente compartilhava essas palavras e não compartilha mais. Algo foi caindo em desuso aqui, enquanto outra coisa caiu em desuso lá, gerando um afastamento maior. Ou seja, antes havia mais coisas em comum. Só que isso não acontecia por ser portunhol, porque o que a gente chama de portunhol surge da mistura entre português e espanhol. E o que havia antes não era uma mistura, mas uma proximidade maior ao ponto de origem. O pessoal no meu vídeo passado estava parecendo aquele meme que tem um cara olhando assim para uma borboleta e perguntando se é uma coisa que não é. Parece que o falante de português ouve algo que parece a sua língua, mas não é igual ao português brasileiro, europeu, angolano ou qualquer sotaque da nossa língua que a pessoa conheça. Aí já pensa, qual é a única coisa que eu conheço que parece português, mas não é nenhuma dessas opções? Só pode ser espanhol. Aí a pessoa já diz que é portunhol. Assim, em vez de assimilar um conhecimento novo acerca da realidade, a pessoa se limita a ver naquilo algo que ela já conhece previamente, sendo que não são a mesma coisa. No poema medieval que eu li no vídeo anterior, vocês ouviram sons como z, j, que nem fazem parte do sistema fonológico do espanhol atual. Vejam o esforço que um falante de espanhol precisa fazer para dizer casa em português, em vez de caça. Tinha também o som de ts,
que não é próprio nem do espanhol nem do português hoje. E tinha vogais nasais também. Era claramente um sistema fonológico diferente dos que a gente tem hoje em dia. Outra variedade linguística que sofre bastante com a ignorância dos outros é o galego. Olha, pense nessa frase em espanhol. Compraste aquella cosa que me habías mostrado ayer? Certo? Ouviram, né? Compraste aquella cosa que me habías mostrado ayer? Bem, essa mesma frase em galego seria Compraches aquela coisa que me mostraras ontem. Compraches aquela coisa que me mostraras ontem. Certo? Compraste aquella cosa que me habías mostrado ayer? Compraches aquela coisa que me mostraras ontem. Em galego a gente tem compraches, uma conjugação diferente da que a gente tem em português e em espanhol. Tá? Em português é tu compraste, em espanhol tu compraste e em galego é ti compraches. Certo? É diferente, ou seja, nesse caso é o português que coincide com o espanhol e o galego é diferente. Aí depois em galego a gente tem cousa, que tem essa forma, né, como o português tinha antigamente, cousa. Se você pegar um livro mais antigo em português, século passado, você vai encontrar bastante cousa. Começo do século passado, né, começo do século XX e do século XIX também você encontra cousa bastante. Então o galego ainda tem essa forma, cousa, como o português mais arcaico. O galego tem mostraras. Em espanhol, havias mostrado. E em galego temos o mostraras, uma forma que existia em português, mas que hoje em dia está caindo em desuso. E também o galego tem o onte, quando o espanhol tem ayer, mostrando uma origem comum do onte com o nosso ontem. Então, quando você olha para isso, o que é que você encontra? Você encontra um compraches, diferente do português e do espanhol, ou seja, uma coisa própria do galego. Temos o cousa, como numa forma mais antiga do português. Temos mostraras, como uma forma mais antiga do português. Temos onte, que tem a mesma origem do nosso ontem do português. É a mesma palavra, mas com uma pequena diferença. E, além disso, o galego tem uma entonação diferente do espanhol. Enquanto o espanhol faz uma pergunta acabando com a entonação ascendente, né? Como, compraste aquella cosa que me habías mostrado ayer? O galego tem uma entonação descendente. Compraste aquela coisa que me mostraras ontem. Ou seja, a melodia é diferente do espanhol, tem um sotaque próprio, parece português antigo em vários aspectos, tem coisas próprias que não são nem do português do espanhol. E aí a pessoa chega e fala, é portunhol? Pessoal, parem com isso, pelo amor de Deus. Como eu já disse, o que a gente chama de portunhol surge da mistura entre o português e o espanhol, que não é o caso do galego e não é o caso do estágio medieval da nossa língua, conhecido como galego-português, entre outros nomes. Antigamente, a proximidade não existia por causa de uma mistura, mas porque eles ainda não tinham se separado, tanto quanto viriam a se separar depois. O galego também não é uma mistura com o espanhol. Ele só conserva alguns elementos antigos do nosso idioma que nós terminamos acreditando que são próprios do espanhol, mas não são. Além disso, muitas vezes, é o português que coincide com o espanhol, enquanto o galego é diferente, com características inovadoras próprias, como em tu compraste, português, tu compraste, espanhol, ti compraches, galego. Tem galegos que falam, sim, com um forte sotaque espanhol, mas aí é porque a pessoa não aprendeu bem o idioma, já é outro problema. Pode ser um falante de espanhol que aprendeu galego depois, pode ser uma pessoa de um centro urbano que tem um galego muito espanholizado, isso pode acontecer, mas não é que o galego seja assim, é porque tem pessoas que aprenderam de forma deficiente o galego. Quando ocorre uma mistura, como no portunhol, há uma forte inconsistência. Algumas palavras com ditongo, outras sem, umas com som de r, outras com som de lh, etc. Como uma coisa como mulher velha, que em espanhol seria mujer vieja, pode sair como mulher vieja, por exemplo. Tá? Mas isso não acontece nem na língua medieval, que eu mostrei, nem no galego atual, em que se diz mulher velha, de forma totalmente consistente com o sistema galego-português. Nos textos medievais, às vezes, é possível encontrar uma influência da língua vizinha em uma ou outra palavra, mas para ser portunhol teria que ser caótico, uma mistura completa, não só em algumas palavras, o que não é o caso. Hoje em dia temos palavras em português de origem espanhola, como guerrilha, assim como palavras no espanhol de origem portuguesa, como cobra.
Isso não quer dizer que o espanhol atual seja portunhol ou vice-versa. Isso são empréstimos pontuais, não um caos completo na estrutura da língua. E num texto do final da Idade Média, dá para saber em qual idioma está escrito. A diferença costuma ser bem clara. Por exemplo, se a gente for comparar o que é galego-português, né, que é a forma medieval da nossa língua, e castelhano medieval, tem algumas coisas que indicam claramente em qual língua o texto foi escrito. Se você tiver ditongação de E ou de O breve átono do latim, ou seja, o E se tornando IE e o O se tornando UE, por exemplo, uma palavra como perna aparecer como pierna, ou uma palavra como pode aparecer como puede, isso não é, de forma nenhuma, galego-português. Tá? Isso não é uma forma antiga da nossa língua. Em português não existe essa ditongação. Não pode haver puede, pierna, nem nada do tipo. Se você encontrar isso, você já descarta. Não é galego-português. Se você encontrar isso em uma palavra perdida que foi um empréstimo, tudo bem. Mas se você encontrar isso de forma consistente, então é porque não é um empréstimo, é da estrutura da língua em si. Então você sabe, isso daí é espanhol, não é português. Se você identificar a palatalização do L duplo ou do N duplo entre vogais, você também já sabe, isso daí é espanhol, isso daí não é português de jeito nenhum. Por exemplo, castillo ou castillo, em vez de castelo. Tá? Esse I, castillo ou castillo, isso daí é próprio do espanhol. Né? Castillo é uma forma mais arcaica. Em português, castelo. Nunca vai ser com ilha. Tá? Isso daí seria próprio do espanhol. Outro exemplo é a perda do F. Se você encontrar um F substituído por um H, então você sabe que isso daí é do espanhol. Então, um verbo como falar aparecer como hablar, ou fazer, né? Ou na forma medieval, fazer, substituído por hazer, isso daí não é português, com certeza. Ou uma presença de um J, onde o português teria lhe. Né? Então, se você encontra mulher em vez de mulher, isso daí, espanhol, não é português de jeito nenhum. Outra coisa, uma conservação constante de N e L em posição intervocálica. Então, se você encontra coisas como luna, coisas assim de forma bem consistente, então isso daí também não é português. Ou seja, tem umas coisas que identificam para você que se a língua é português, né, galego-português medieval, ou se é castelhano medieval. Dá para saber a diferença. Tá? Então, aquele texto que eu li, que as pessoas acharam que era um pouco parecido com o espanhol, não tinham essas coisas, não tinham ditongação de E em IE, não tem ditongação de O em OE, não tem palatalização de L ou N intervocálico, não apresenta perda de F, não apresenta J, onde o português teria lhe. Aparece inclusive a palavra olhos e não ojos com J, como era em espanhol medieval. E no espanhol moderno ainda é com J, mas se pronuncia ojos. Né? Não aparece nada disso. É um texto claramente escrito em galego-português, ou galego medieval, ou português antigo, ou como queira chamar. Mas é um estágio antigo da nossa língua. A única coisa assim, que talvez aponte para algo parecido com o espanhol é a palavra dolor, em vez de door ou dor, com o L intervocálico mantido. Mas isso acontecia às vezes. Às vezes, alguma palavra pontualmente apresentava isso, o que é normal. Tá? Isso é comum. É normal que uma ou outra palavra tenha alguma coisa assim. O que não acontece é isso de forma completamente generalizada, que aí sim você teria um portunhol. E não é o caso. Tá? Temos ali um texto claramente em galego medieval. Então, isso sim são coisas que diferenciam português do espanhol. Se você encontrar um texto em português cheio de coisas como duerme, hija, viento, aí sim você pode falar de um portunhol. Se não, não. Tá? As coisas que a gente encontra não são típicas do espanhol, são próprias da forma arcaica da nossa língua, nada mais. Bem, ficou claro, pessoal? Agora, vocês têm um conhecimento mais profundo do assunto e vão saber analisar a língua de uma nova perspectiva. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje e enviem para outras pessoas que poderiam gostar e que poderiam aprender com o vídeo. Deixem também o seu gostei e se inscrevam no canal. E não se esqueçam de passar na página da Insider e usar o cupom especial
Glossonauta BF. Até mais, pessoal! A gente se vê no próximo vídeo.